Quem lembrou de trazer a Bíblia? Muito bem, muito bem. Deixa em Lucas, capítulo 1, que nós vamos passear por ali. Depois também vocês podem deixar em Apocalipse 11, 12, só para vocês deixarem marcados, para que a gente passear para lá, para cá. Vocês já estão, né? A Bíblia mais interessante é de papel. Viu? A Bíblia mais interessante é de papel, porque aqui a gente lê, né, guarda, no celular a gente perde. O pessoal está estudando isso, que a gente lê no celular, a gente não guarda nada, perde memória. Mas aqui, ó, tem que pôr, riscar. Minha Bíblia é um caco, tem tudo riscado, mas tem que ler e guardar. Eu vou fazer vocês aprenderem a amar a Bíblia, vocês vão ver. É que vocês vão aprender, de tanto que eu cobro. Cadê a Bíblia? Cadê a Bíblia? Então, 2 traz a Bíblia, né? Tem que fazer o povo andar com a Bíblia, 3. Então, vamos ensinar o povo a andar com a palavra de Deus, né? Muito bem, vamos conversar um pouco sobre a festa que a gente acabou de viver, que foi a festa da Assunção de Nossa Senhora. Por que que a gente, hoje, como cristão, quantos anos depois, precisamos meditar esse mistério da ascensão, da Assunção de Nossa Senhora? Ela foi assunta. Por que que a gente precisa pensar nisso? Porque isso é uma razão de esperança para nós, para cada um de nós. Diz o Concílio Vaticano II que a Assunção de Maria, ela brilha como um sinal de esperança segura e consoladora aos olhos do povo de Deus peregrino. O que o Concílio Vaticano quis dizer? A Assunção de Nossa Senhora é uma esperança segura e consoladora para nós, filhos de Deus, que estamos a caminho peregrino. Por quê? Por que que é isso? Porque nós somos o mundo nos pega de uma forma tamanha, é tanta coisa que acontece no dia, que dificilmente a gente pensa na possibilidade da morte. Estou falando mentira? Não. E muito menos nas realidades espirituais, ok? Isso faz parte. Você pensou nisso por algum minuto hoje? Claro que não. Então a gente não pensa nisso, porque para a grande maioria, ou a morte não existe, só morre o desavisado, eu jamais morrerei, ou a morte acaba tudo. Então, são realidades. Como é que eu faço? E nós que somos cristãos temos essa missão de colocar essa esperança firme no mundo. Porque o que acontece na maioria das pessoas quando chega a morte? Desespera, reage como qualquer pagão. É essa a nossa fé? Não. Então, quando Maria está assunta ao céu de corpo e alma, o que você tem que pensar? Que quando Deus sonhou com o mundo, sonhou com cada um de nós, a imagem de Maria, toda pura, toda linda, como ela é, deve ser uma coisa de louco vê-la. Ela é exatamente a imagem que Deus queria para cada um de nós. O que destruiu isso? Pecado. O pecado destruiu isso. Na verdade, o pecado comprometeu isto, não destruiu. Por quê? Porque pela encarnação, quando Deus vem ao mundo através de Maria, Jesus, pela liberdade de cada um de nós, adesão à fé, nós podemos ser restaurados. Isso é belíssimo, gente. Isso é belíssimo. Nós podemos ser restaurados por causa da fé livre. Nós, pelo batismo, nos tornamos filhos. Mas ainda precisa de um trabalho que em Maria já completou, em nós está a caminho. Então vamos pensar. Quando Nossa Senhora recebe a anunciação do anjo, está em Lucas capítulo 1. Quando o anjo vem anunciar a Maria e fala que ela vai ser a mãe do Filho de Deus, imagina que coisa louca, né? Não gosto nem de imaginar o que é isso, vai ser a mãe do Filho de Deus. Pode imaginar? Alguém que gera o próprio Criador,
ela gerou o próprio Criador. O dia que vocês lerem o livro que chama Mística Cidade de Deus, é Nossa Senhora, né? A mística cidade é ela. Quando ela vai amamentá-lo, ela pede licença a ele. Você imagina, a criatura alimenta o Criador, né? Assim, a coisa é grande demais. Ela não tinha coragem de beijar o rosto dela, beijava o pezinho dele. Imagina que a coisinha mais apaixonante devia ser. Então vocês imaginam quando ela se torna mãe dele. E é tão interessante que logo depois que o anjo anuncia que o Espírito Santo viria sobre ela, Maria, assim que ela fala, eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. A partir desse momento, Maria, quem conduzia a vida dela? Deus. Quem modelou ela? O Espírito Santo de Deus. Olha que coisa louca. Quando ela fala, eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra, ela deixou de ser ela. Deixou que ele fizesse o que ele quisesse com ela. Então ela caminhou com o Espírito Santo. E é tão interessante porque aqui diz que Nossa Senhora foi apressadamente. Santo Ambrósio fala que por que Maria foi na pressa? Porque a graça do Espírito Santo não permite as molezas, não permite as lentidões. Tudo de Deus tem que ter pressa. Aliás, é a única coisa que a gente precisa ter pressa na vida, porque tudo mais não tem importância. Então, por que Maria foi apressadamente? Porque a graça do Espírito Santo, guarda isso, não tolera lentidões. O Espírito Santo é rápido. Então Maria viveu sobre o comando do Pai, sobre o Espírito Santo modelando, e a vida dela, ela sendo feita pelos encontros. Imagina, ela encontra Isabel. Imagina quando ela chegou na casa de Isabel. Sabia que Isabel estava grávida de 6 meses? Ela tinha acabado de ficar grávida. E quando ela entra, o que foi que Isabel falou? O que Isabel falou com ela? De onde me vem a graça de receber a mãe do meu Senhor? Porque você imagina o que foi isso? Quem que falou isso em Isabel? O Espírito Santo. Então Maria vai sendo confirmada, não é? Então imagina, Maria viveu esses encontros que ela tinha, como teve com Isabel, mas Maria teve uma relação muito particular com Jesus. Você imagina a intimidade, os encontros, as conversas. Desde pequenininho, né? Desde que ele aprendeu a falar. Então Maria começou a guardar todos esses acontecimentos da vida dela. Ela pensava, ela meditava isso, ia aprofundando isso, ela ia aprendendo a ter uma visão mais profunda desse mistério que é, esse mistério que Deus fez para a salvação do mundo. Isso é brincadeira. Então Maria, na verdade, ela não viveu só uma assunção. A vida de Maria inteira foi uma ascensão a Deus. A vida inteira. Ela foi em direção a Ele. Por quê? Porque ela viveu 5 coisas. Maria viveu na completa obediência, na completa confiança, mesmo nos momentos de dor, né, gente? Nos momentos mais difíceis da vida dela. Então vocês imaginam como é que foi a caminhada dessa menina, né? Porque ela era uma menina, 13 anos ou 14 anos, uma adolescente que teve que viver com profundidade esse mistério da salvação de Deus salvar o povo dele. Como é que ela teve que ser transformada pelo Espírito Santo? Maria também entrou na esteira da fé como a gente. Claro que ela era uma mulher que acreditava, que confiava, que sabia tudo do Antigo Testamento. Ela sabia tudo, ela foi criada dentro do templo, ela estudou, ela cresceu escutando tudo isso. Mas entre escutar tudo isso e ser transformada, viver esse mistério da salvação nela em primeiro lugar. Então vocês imaginam que ela vive, a vida dela inteira é uma vida de ascensão a Deus. A vida dela inteira é de meditação. Porque você imagina que ela devia ter meditado. Eu fico imaginando a época que ela estava grávida e gerando por 9 meses o Filho de Deus. Por isso que eu falo, ela sempre olhando para baixo, ela devia estar sempre concentrada, né? Sempre meditando, né? Porque isso foi real, né? Isso é ilusão, né, gente? Foi real. Ela meditou, então ela estava sempre em ascensão a vida inteira. Ela sempre um crescimento em direção a Deus. Sempre na confiança incondicional, na obediência, na esperança.
meditando tudo isso, né? Então ela acendia, ela meditava, ela confiava, ela obedecia tudo. Eis aqui a serva do Senhor. A obediência, ela fez absolutamente tudo. Então é belíssimo a gente ver essa caminhada de Maria, porque vocês imaginam que a intimidade que ela viveu com Jesus. Quando os discípulos perguntam para Jesus para onde que ele vai, ele fala que vai para a casa do Pai, e fala: na casa do Pai tem muitas moradas, eu vou preparar um lugar para vós, não é? Quando Nossa Senhora fala: eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim, naquele momento ela abre na terra um lugar para Deus, e Deus vem habitar nela. Ela é a Arca da Aliança, né, gente? Ela é aquela que é a morada do Altíssimo, que não foi feito por mãos humanas. Ela é. Imagina que ela gerou o próprio Criador. Isso é uma coisa louca. Como é que esse corpo podia ser corrompido? Não podia. Não podia. Não tinha como ser corrompido. O corpo de Maria foi o corpo que deu a carne a Deus. Deu o sangue a Deus. Então, quando a gente recebe o corpo e sangue de Cristo, tem Maria junto, né? Tem parte nisso aí, né? Então, porque ela foi quem doou tudo isso, né? Então, a vida nossa aqui na terra é uma luta entre o bem e o mal. Santo Agostinho diz que a gente vive essa luta, que é a luta representada pelo dragão e pela mulher, está lá em Apocalipse 12, né? Quando a luta, todo mundo conhece a visão da mulher do dragão, que é a luta entre o amor de Deus e o amor a si próprio. Então, na verdade, o nosso caminho todo, quando a gente olha para Nossa Senhora, fala: como é que ela venceu tudo isso? Como é que ela deu conta de tudo isso? Claro que ela teve graças especiais de Deus, mas como é que a gente faz para caminhar dessa forma? Como é que a gente faz para poder olhar para ela? Olhar, contemplar, imaginar que essa é a imagem da nossa esperança, porque eu sei que a minha vida não vai encerrar com a morte, que há uma eternidade que nos espera. E Deus Pai disse que o nosso corpo nos será devolvido. Pode imaginar o que é isso? Está escrito no livro O Diálogo de Catarina de Siena. Ele fala: Catarina, eu devolvo para vocês esse corpo. Aliás, vocês nem vão sentir falta dele, mas eu devolvo. Isso é uma coisa alucinada, a gente não tem noção disso não, porque isso é belo demais. Então a gente não para, não pensa nisso. Isso é uma realidade que a gente não pensa. Por isso que a Assunção é um mistério para a gente pensar. Então a nossa vida é essa luta entre o amor a gente mesmo e aceitar ser amado por Deus, entregar a nossa vida como Maria entregou, que era um serviço a Deus e ao irmão, né? Que nós estamos longe disso. Então, quando ele fala desse dragão, que é o dragão grandioso, que fala que ele era um terror, como ele descreve ele aqui, e que julgava as estrelas no céu, 1/3 das estrelas era vencido. Então, a imagem de um dragão, a imagem do mal, né, de um poder ilimitado, e que vencia tudo. Ele era exatamente a imagem do poder sem a graça, do poder sem amor, a violência e o mal mesmo ali, né, instalado. Quando João escreveu isso, foi na época dos imperadores de Roma. Então, na visão de João, esse dragão eram os imperadores, de um poder absoluto desde Nero. Vocês imaginam aquela loucura de Nero até Domiciano, eram todos os imperadores. Então, diante deles, vocês imaginam a fé cristã, onde é que estava? Quem ia vencer? Quem ia vencer? Claro que eram os imperadores. Como é que nós vamos parar esse povo de poder ilimitado, de propagandas, como é que nós vamos vencer esse povo? É claro que nós não vamos conseguir vencer. Era aquela mulher frágil. Quem é que pode vencê-la? E nós sabemos que quem que venceu? Deus. Porque o Império Romano se abriu à fé cristã. É espetacular? É espetacular. Porque o que vence é o amor, não é o ódio, não é o egoísmo. O que vai vencer é o amor. E aí do outro lado nós temos a imagem da mulher.
que são duas coisas que eu quero comentar. A primeira, que é que a mulher que tem a luz, ela tem vestida com o sol, tendo a lua sobre os pés e sobre a cabeça uma coroa de 12 estrelas, né? Maria que está ao céu, que ela deixou a vida aqui para se pegar a grande vida, ela que é pura luz ali, né? Aonde as 12 estrelas são as 12 tribos de Israel, e aonde a lua sobre os pés, que é a nossa situação de fragilidade e de morte. Nós temos que entender que a vida aqui, por mais que a ciência caminhou, por mais que a tecnologia caminhou com coisas espetaculares, nada disso consegue encher o coração de cada um de nós. Diante de situações, nos consegue trazer alegria, nem a verdade, sobre situações do mistério do ser humano, da fragilidade, da doença, do sofrimento e da morte. A única coisa que acalma o nosso coração é se abrir ao mistério de amor de Deus. Isso acalma seu coração, isso te enche de esperança e te ajuda a fazer a caminhada. Fora isso, a gente não sai do lugar. Então, quando Maria está aqui revestida de luz, ela é a imagem, sim, da mulher que venceu, que é a nossa mãe, Maria, a mãe de Deus, que está no céu como rainha, assim como nós cantamos no salmo de domingo, a rainha está sentada à direita. Vocês ouviram a explicação? Porque o rei colocava à direita dele, não era as mulheres, que geralmente tinha várias esposas, mas ele colocava à direita dele a mãe, que é a rainha. Então esse salmo é um salmo que lembra, né, que faz menção a Deus e a Jesus e Maria, né? Ela é a rainha, né? Ela é a mulher que volta para casa, né? A mãe que volta para casa, né? Para poder tomar posse daquilo que ela fez, né? Mas ao mesmo tempo, a gente vê que essa mulher, ela fugiu para o deserto para dar à luz, e entre dores de parto, atormentada para dar à luz. Essa segunda imagem é a imagem da igreja, que hoje está no deserto, né, gente? Com o dragão para comê-la. Mas é porque, na verdade, essa imagem é porque a igreja, em todas as épocas, em todas as gerações, ela tem uma missão. Qual é a missão? De novo dar à luz a Jesus, num parto doloroso. Mas quem vence é sempre Deus. Por quê? O que Jesus falou? As portas do inferno não poderão prevalecer contra a igreja. Então, por mais desafios, por mais problemas que a igreja tenha, quem consegue vencer? A igreja. É Deus que vence. Por quê? Porque a igreja, nesse tempo todo que somos nós, somos alimentados pela palavra e pelo pão da sagrada Eucaristia. E isso é que vai dar força para a caminhada, é isso que vai nos sustentando no caminho, é isso que vai nos mantendo. Então, por mais que seja uma luta a nossa vida, que entre o bem e o mal, entre o pecado, entre caminhar com Jesus, avaliar a nossa vida, entender e pedir a Nossa Senhora que em cada passo que a gente dá, em cada opção que a gente dá, a gente tenha certeza que está fazendo opção por Deus e para saber onde nós vamos chegar, que a nossa vida também tem uma meta, e que a nossa meta é o céu, onde nós vamos encontrar com o Pai. Nós vamos voltar para casa, que a consciência que a gente veio do amor e que a gente volta para o amor, isso é uma consciência que a gente precisa trabalhar nisso. Essa é a nossa consciência. Então a festa da Assunção também é uma festa da confiança, é um convite a confiar que em Deus, porque hoje parece, né, assim, que hoje nós temos dragões também querendo devorar o menino. Hoje também o dragão está de várias formas no mundo, de forma materialista. E hoje o dragão olha para você e fala assim: o que, você acredita em Deus? Você segue os mandamentos de Deus, coisa do passado? Tem que reescrever a Bíblia, ela está desatualizada. Quantas vezes vocês escutaram isso? Tem gente até querendo reescrever a Bíblia. Então, imagina você seguir a Deus. Imagina, hoje a orientação é assim: pega a sua vida e viva agora o que você tem, consuma bastante, é consumir muito, é toda forma de prazer,
diversão. É isso que é a vida. Viva agora, nada além disso. Viva de forma egoísta, somente para você. Você não tem que viver para ninguém, não tem que dar satisfação. Você é o autor da sua vida, você é o dono da sua vida. Viva dessa forma. São os grandes dragões. E aí a gente para e pensa, fala assim: não vou dar conta. Nesse mundo, como é que nós vamos dar conta? Nós cristãos, aqui grupinho pequititinho, como é que nós vamos dar conta de vencer o dragão de hoje? É claro que vamos vencer. É claro, porque quem vence é o amor. Então a festa da Assunção é um convite para que a gente saiba que esse Deus que parece frágil é forte, que Ele é o Senhor de todas as coisas, e que a nossa fé é a nossa força. É isso que a gente não pode duvidar. Qual é a força, qual é a âncora que nós estamos sustentados? É Ele, é a nossa fé em Deus que vai vencer. Já venceu, só uma questão de tempo, para que a gente veja isso. Então que a gente não tenha medo dos dragões, de tudo que vier para nos atormentar. A gente tem que saber para onde nós queremos ir. Qual é a nossa meta? É Deus. Então o que vai vencer será somente o amor. Então hoje o meu convite para vocês é que vocês confiem nesse Deus aparentemente frágil, nessa fé aparentemente frágil. A fé é a nossa força. O que foi que Isabel falou para Maria? Bem-aventurada és tu, porque acreditastes. A fé não é acrescentar nenhuma ideia que é o que já existe, não. Eu creio em Deus Pai Todo-Poderoso. Eu creio nesse Deus que nos criou. Você imagina falar para o mundo hoje, num Deus que sonhou com o universo, sonhou com cada um de nós, nos criou e mandou o filho dele como menino ou uma menina. Ó, coitado, você bebeu aonde? Vou falar: você está doida, minha filha? Não existiu isso não, que você vai voltar para o céu. Fala: vou. A minha meta é o céu. O pessoal olha para você e fala: coitada. Não, alegria. Você imagina que nós temos que viver essa nossa fé com alegria, nós temos que dar esperança às pessoas, testemunhar com a nossa vida aquilo que cremos. A gente olha para ela e fala: nosso futuro é aquele, corpo e alma no céu. Isso é um escândalo, uma coisa dessa, porque a gente não consegue pensar, porque é mistério demais. Isso é maravilhoso demais, o que Deus trouxe para nós. Isso é uma história que não é uma história da carochinha, isso é real, ela viveu isso para nós. Então quando a gente olha para ela, fala: eu posso crer. Por isso ela é a esperança firme, ela é a esperança que nos mantém ali, porque a morte não terá a última palavra na nossa vida. E isso nós como cristãos temos que dar testemunho, e saber que o amor, por mais difícil que sejam os momentos da nossa vida, como Nossa Senhora passou por tantos momentos difíceis, a nossa confiança em Deus tem que ser uma coisa inabalável. Mas sua vida está do avesso, mas eu tenho alguém que segura a minha mão, e se ele enxerga e está tudo escuro, não tem importância, ele vê, então está tudo certo. Mas eu tenho que estar abandonada na mão dele. Eu tenho que fazer esse processo de abandono igual ela fez. Ela foi se abandonando aos desígnios de Deus. É fácil? Demais da conta. É como é fácil que tem fazer isso que ela fez. Essa fé dela, que é uma coisa que quebra os paradigmas da igreja. Era uma menina e foi transformada pelo Espírito. Por que isso acontece conosco? E a resistência ao Espírito? A gente até reza para o Espírito Santo, vai falar: não, agora eu faço, o senhor fica aqui quietinho, deixa eu fazer. Não é assim que fazemos? Então é um caminhar, né? É tomar consciência de verdade, o que eu quero. Então todas as minhas atitudes têm que me lembrar para onde eu estou indo, para onde eu me dirijo. É para o Pai. Não sei quanto tempo, não é? A gente nunca sabe quanto. Eu falo sempre, falo com Jesus todinho: aproveita para me usar enquanto eu tenho tempo, porque o tempo está acabando, me ajuda a cumprir o que eu vim fazer, porque o tempo é curto. E a coisa é tão maravilhosa, que antes de eu encerrar, eu quero só falar para vocês que tudo com Deus é tão pensado, né? Deus é tão cuidadoso, Deus é algo tão encantador, né? Assim, Ele deixa a gente sem palavras. Que quando a gente, por que quando a gente estuda, a gente lê a festa da Assunção, por que a gente lê a visitação de Nossa Senhora? Alguém já se perguntou por isso? Já? Tiveram curiosidade de entender isso? Não? Vocês escutaram algum padre explicando isso? Não. É porque na verdade Lucas está mostrando que Nossa Senhora é
a Arca da Aliança. É a nova arca, né? A Arca da Aliança não existiu, não era? Então, se vocês pegarem aqui para poder acompanhar, Lucas descreve as coisas como lá em 2 Samuel 6, se vocês quiserem entrar. Em 2 Samuel 6, isso mesmo. 2 Samuel 6, a visita de Nossa Senhora a Isabel é Davi quando recebe a arca para levar para Jerusalém. Davi recebeu a arca e o filho dele, Salomão, que construiu o templo. Lembram disso? Lembra? Então, o que tinha na arca? As tábuas, que era a lei, que era a orientação da vontade de Deus, né? O que mais tinha lá? Tinha uma caixa dourada carregando maná, que era o pão que alimentava o povo. E que mais? O cajado de Arão, que floresceu, que era o sacerdote. Maria carregava Jesus, que era o pão que nos alimenta, que continua sendo o pão que nos alimenta, o único e eterno sacerdote, e a toda a palavra de Deus. Compreendem? Como é que... E é tão interessante que quando vocês lerem lá em Êxodo, a sombra, a nuvem não ficava em cima da arca, que era sinal do Espírito Santo. Quando vocês lerem lá na Anunciação, a sombra do Altíssimo não cobriu Maria. E aí quando vocês lerem, falhou aqui agora, Macabeus, acho que é 2, Jeremias sabia que a arca, que Jerusalém ia ser, os babilônios iam chegar, como queimaram Jerusalém inteiro, não sobrou nada, ia destruir o templo. Então ele ficou com medo, que falou: o que eles vão fazer com essa arca? Jeremias pegou a arca, com mais alguns homens, subiu no mesmo monte, que agora eu esqueci o nome, que é o monte onde Moisés ficou, que Deus Pai levou ele, e mostrou para ele: olha lá, Moisés, aquela lá é a terra que eu te prometi, mas você não vai entrar porque você me desobedeceu, você vai ficar aqui e vai morrer. E lá, e ele subiu, colocou essa arca, achou uma gruta, colocou a arca e tampou lá e fechou. E aí logo depois que ele fechou, as pessoas queriam marcar o lugar, e esse lugar desapareceu misteriosamente. E aí Jeremias falou: essa arca aparecerá de novo quando Deus, na misericórdia dele, revelar a arca, que é Maria, né? Então as imagens se confundem. A arca é feita de qual madeira? Acácia, porque ela não pode apodrecer. O corpo de Maria não podia ser corrompido. Não é lindo, gente? É tudo seguido. Quando Davi levantou com pressa também, foi para a região montanhosa para carregar. Maria levantou apressadamente e foi para a casa de Isabel, numa região montanhosa, levando Jesus. É maravilhoso. Davi dançou diante da arca. João pulou de alegria no ventre. Isabel exclama, né? Ela: quem é essa mulher, né? Quem sou eu? E Davi fala dessa forma: como virá a arca de Yahvé para ficar na minha casa? Isabel fala: como posso receber a visita da mãe do meu Senhor? Está vendo? São esses paralelos, né? E a arca ficou lá com Obed-Edom, quantos meses? 3 meses. Quanto tempo Nossa Senhora ficou com Isabel? É maravilhoso, né, gente? Assim, tá tudo aqui lá, porque na verdade isso aqui já estava fazendo referência à arca que seria Maria. Então ela jamais poderia, o corpo dela jamais poderia ser corrompido, porque ela, aqui era só o pão, o maná e etc. Não, ela carregou o Criador. Ela carregou o Criador. Então, por isso que essas leituras, não existe uma leitura da Assunção de Nossa Senhora. Existem coisas que vão nos fazer referência, vão nos fazer estudar. Então, da hora que vocês quiserem pegar Samuel 2, vocês verão o paralelo que existe entre uma leitura e outra, que é o que nos ajuda a pensar nessas coisas todas, né? Então, para a gente poder encerrar, eu queria que vocês entendessem uma coisa que eu vou dizer. A vida de cada um de vocês é absolutamente preciosa para Deus. Ele sabe de todas as coisas da sua vida.
Só Ele sabe. Só Ele sabe as lutas que tem vivido, Ele sabe o sofrimento que está no seu coração. Só Ele sabe as suas angústias, Ele sabe das suas fraquezas, das suas misérias. Só Ele sabe. Mas Ele nos ama apesar de tudo isso. E Ele quer fazer com que a nossa vida de verdade, como a de Maria, seja bem-aventurada. E Ele quer que você saiba que a sua vida é bem-aventurada, que você é uma pessoa amada, única, exclusiva dEle. Isso é uma coisa que a gente tem que lembrar. Eu sou um filho único, eu sou uma filha única de Deus. A minha vida é preciosa aos olhos dEle. Então, quando vocês tomarem essa consciência que a sua vida é preciosa e por isso Ele cuida tanto, Ele quer te ver lá. Ele está fazendo de tudo para que a gente chegue até lá. A gente precisa pedir a Ele as graças espirituais para a gente voltar para casa, para a gente chegar no céu, né? Porque Ele fala, quando chegar aqui, vocês vão parar onde vocês caminharam. Nós precisamos de caminhar mais do ponto de vista espiritual. Nós precisamos de entender como Maria, que somente as coisas de Deus têm pressa. Que nós precisamos de apressar para as coisas de Deus. Por isso que eu brinco, já leram tal livro? Já leram, porque para as coisas de Deus nós temos que ter pressa. Então, lembrem disso. E que Deus possa fazer com que cada um de nós viva com mais profundidade a fé. Nós vamos pedir a Nossa Senhora hoje a graça da fé. Essa fé dela inabalável, essa confiança incondicional, não ter medo de acreditar nessas coisas que eu estou dizendo a vocês, que estão na palavra, que confirma aqui e ali, se entregar a Deus e falar, e como ela falar, seja feita a vossa vontade na minha vida, e que o Senhor me use para a sua vontade na vida do meu irmão, estar a serviço de Deus e do outro, sem medo. Para isso estamos aqui, com a consciência que por maiores os problemas que a gente está vivendo, quem vai vencer? É Deus. A última palavra ainda não foi dada, porque quem vai vencer é Ele. Ele é a nossa força, Ele é o nosso sustento, Ele é a nossa âncora, que a gente não pode ter medo. Então hoje eu queria que a gente falasse com a Nossa Senhora da mesma forma como Isabel falou, bendita és tu entre as mulheres. Ela é bendita, né? E que agora de pé a gente pudesse falar com ela a última frase para poder ir embora. Aquilo que o povo aclamou Maria. Lá no concílio, acho que foi de Éfeso, Nossa Senhora foi proclamada como mãe de Deus, né? Theotokos. Mas que o povo saiu, quando saiu o anúncio que ela era mãe de Deus, o que o povo disse a ela? É essa frase que a gente precisa terminar. Nós vamos olhar para Nossa Senhora e falar: Santa Maria, Santa Maria, Mãe de Deus, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Todas as vezes que vocês lerem ou ouvirem na igreja uma parábola, vocês sempre vão lembrar disso que eu vou dizer para vocês. Quando vocês falaram, vamos ler a parábola, vocês pensam, acabei de receber de Jesus um espelho. Quando Jesus ensinava uma parábola, era como se ele entregasse um espelho na mão de quem estava ouvindo, para que a pessoa pudesse se ver na parábola. Vocês já sabiam disso? Então escuta uma parábola, fala onde que eu estou nessa história. E no domingo a gente ouviu a parábola do filho pródigo, que todos nós já ouvimos mais de 100 vezes, mais ou menos. Parábola maravilhosa, né? O pai tinha 2 filhos, né? E o mais novo falou com ele aqui, me dá metade do que me cabe, porque eu quero ir embora. O pai discutiu? Não, deu o que ele queria. E ele foi embora, né? Ele fala que ele queria ir para terras longínquas, né? Ele foi embora, né? Partiu, foi embora. E lá ele gastou tudo que o pai deu. Gastou tudo. Veio uma fome, começou a passar fome, estava cuidando dos porcos, pensou bem, falou, higiene na casa do meu pai, o povo come melhor, os empregados comem melhor, vou embora, vou dar um jeito de ir embora. E no caminho ele ficou pensando, a primeira decisão foi, eu vou voltar para a casa do meu pai, a segunda, ele começou a pensar o que ele ia falar com o pai. E o outro filho ficou em casa com o pai, era o mais velho,
trabalhava com o pai, cuidava das coisas do pai. E quando estava chegando em casa, viu que tinha festa, chamou os empregados e falou: o que aconteceu? Mas seu pai está fazendo uma festa. Por causa de quê? Porque seu filho, seu irmão voltou. Meu irmão? Voltou. Aquele, perdido mesmo, voltou. Mas o filho não entra em casa, ficou emburrado, ficou do lado de fora, falou. Aí lá vai o pai. Meu filho, vou entrar. Não, eu estou com o senhor a vida inteira, faço tudo para o senhor, cuido de todas as coisas, né? Cuido de todas as coisas. E o senhor, ele fala com ele, o senhor nunca matou um novilho para mim, nunca me permitiu fazer uma festa com os meus amigos, né? E esse teu filho, que largou tudo, voltou, e o senhor está fazendo uma festa para ele? Ele falou: mas é teu irmão. Ele falou: meu filho, mas tudo que é meu é seu, né? Você está sempre comigo. Mas a gente queria que você se alegrasse, porque é necessário festejar, porque ele estava morto e voltou a viver, estava perdido e foi encontrado. Quando a gente escuta isso aqui, quando você recebe o espelho, você fala: onde eu estou? Eu sou o filho mais novo? Sou o filho mais velho? Ou eu, na verdade, tenho um pouco de cada um? E o quanto que é difícil a gente se ver, né? Quanto é difícil, né? A gente escuta as coisas, a gente fala: isso serve para o vizinho, para o marido, para os filhos, mas nunca para a gente, né? A gente está sempre bem. Como nós estamos avaliando e trabalhando a nossa conversão? Quando o filho mais jovem fala para o pai: dá uma parte da herança, porque eu quero ir para uma região longínqua. O que isso quer dizer? Isso, todos nós somos pródigos. Todos nós já fizemos isso com o Pai, com Deus Pai. Todos nós. Todos nós já fomos para uma terra longínqua. Todos nós já fomos buscar o amor onde ele não se encontrava. Nós deixamos a casa do Pai e fomos, na verdade, romper com o lar. Eu fui tirar de lá, na verdade, fui viver num lugar onde não tem nada daquilo que na minha casa considera sagrado. Eu fui viver longe de Deus, porque afinal de contas, eu sou decidido, eu sou uma pessoa que dou conta de viver sozinho, não preciso do Pai, eu posso caminhar sem Ele. Então, se a gente para e avalia a nossa caminhada espiritual, quantas vezes nós buscamos o amor aonde Ele não estava? Então, quando a gente vai entrar no mundo que nos ama no si, né? O mundo está no si. Então, a gente sai, deixa a casa, pega todos os bens que a gente recebeu de Deus, a vida, que é tudo que a gente tem, veio dele. A saúde, a beleza, a inteligência e tudo mais que Ele te dá, e eu vou usar no mundo, né? Para poder encantar, para poder seduzir, para que as pessoas possam me admirar, para poder muitas vezes ser aquele que vai mandar, né? Aquele que vai até dominar. E a gente vai muitas vezes viver perguntando para as pessoas: você me ama? Você gosta de mim? Isso que eu visto está bacana? Você gostou do jeito que eu fiz? A gente está sempre procurando aprovação, e o mundo te responde: te amo se você for bonito, se você for elegante, se você for influente, se você for poderoso, se. E aí o mundo te coloca no mundo das dependências, né? E a gente fica enredado nisso. Por que o mundo nos coloca no mundo das dependências? Porque o amor que o mundo nos traz, ele não sacia o nosso coração. Porque o mundo coloca para nós que nós temos chave de realização e que a gente só vai ser feliz se você tiver sucesso, se você for famoso, se você tiver dinheiro, se você na verdade tiver uma liberdade, que você na verdade precisa de trabalhar a sua satisfação sexual, que não importa mais se existe luxúria ou amor, não faz diferença, o importante é que você esteja saciado. E o mundo vai nos levando nessa ilusão, e quanto mais a gente vai entrando nisso, vai dando as costas para o Pai, mais decepção e abandono, e aí todas as outras coisas.
E aí quando a gente perde tudo, né? Igual o menino perdeu tudo, até a dignidade. Perdeu tudo. E aí ele pensa em voltar, mas ele fala, mas como é que eu vou voltar? Eu dei as costas. Como é que eu volto? Aí eu vou começar a explicar para ele, não pai, que eu sei que eu não posso ser seu filho. Eu posso, na verdade, ser empregado. E aí ele começa a justificar uma conversa que ele nunca vai ter com o pai, porque o pai já está esperando, de braço aberto, o pai não deixa nem ele falar. E o pai coloca a melhor sandália, coloca o anel, coloca um manto e faz uma festa, porque o filho estava morto, porque ele voltou para o único que pode nos dar a vida. Ele estava morto. Todas as vezes que a gente sair de perto de Deus, nós vamos viver a morte. Então ele volta, uma conversa que nunca existiu. Mas é porque é difícil. É difícil a gente querer aceitar ser filho de Deus. Que isso exige uma dignidade. É mais fácil ser empregado, porque a gente pode reclamar do salário, pode ficar mais distante. Mas ser filho, assumir, sabe o que é uma coisa difícil na nossa vida? É aceitar o perdão de Deus. Mas aqui, Senhor, deixa o Senhor me perdoar, é melhor a gente ser empregado, mesmo que ser filho é meio complicado, porque o Senhor não sabe meu passado. Não, meu filho, é preto. Será que Deus vai conseguir me perdoar? E será que de verdade eu vou ter força para viver uma vida que corresponda a ser filho de Deus? Ou eu vou querer continuar aquele apego ao pecado, né? Porque a gente tem um apegozinho, né? Sempre tem uns pecados de estimação, que a gente custa largar eles, né? Tem uns pecados de estimação. Então a gente custa largar o pecado e de verdade fazer uma opção por Deus. É difícil aceitar o perdão, é difícil entender o que está escrito na carta de São Paulo, que aonde o pecado é muito grande, a graça é muito maior. A gente não acredita que Deus de verdade tem uma proposta, que Ele pega a nossa vida imunda e faz branca. Ele te dá uma proposta de uma renovação e fala, vamos zerar? Começamos de novo. Quer ser de verdade meu filho? Quer de verdade ver a dignidade que esse nome carrega? A gente não tem dimensão do que significa isso. E às vezes a gente quer continuar mendigando lá uma esmolinha, comendo a lavagem do mundo, mas não buscamos de verdade o único amor que nos preenche. Porque se eu estou de verdade no amor, se eu volto para a casa do meu pai, se eu compreendo que eu tenho um lar, e todo mundo que tem onde voltar não se perde. A gente só se perde se a gente não tem onde voltar. Mas se você tem uma casa, se você tem um lar, você não se perde. Então nós temos a casa dele para voltar. Mas eu estou acabada, eu estou destruída. Oh, quem me faz de novo? É ele. Quem zera tudo? Ele não vai perguntar o que nós fizemos. Deus, quando a gente decide voltar, Ele fala, que bom que você voltou, estava com saudade. Que bom. Se eu estou na casa dele, eu vou entender o que é ser amada. Aí a gente não vai aceitar qualquer coisa. A gente não vai viver mais de migalha, né, gente? Eu falo tanto disso, né? Como que a gente aceita qualquer coisa na vida? Como é que a gente se submete a relações que eu falo, por que essa pessoa se submete a essa relação, até ela tomar consciência daquilo que ela é? E a primeira coisa que somos é filhos de Deus. O dia que a gente entender esse amor, né, incondicional, que não tem si, mas eu não mereço ser amada. Mas Deus não nos ama porque a gente merece ser amada, porque Deus é amor. O amor dele é gratuito. O amor dele é o mesmo ontem, hoje e sempre, não vai mudar. É o amor dele que nos mantém aqui agora, sustentados. Esse amor que nos sustenta, que nos acalenta, que nos dá colo. O dia que eu habitar em Deus, eu vou ter medo de quê? De nada. Então a gente vive ansioso, preocupado com o futuro, morrendo de medo do futuro, apegado ao passado, aos pecados do passado, sem coragem de dizer a Deus, limpa, aquilo que eu vivi não me define, eu posso começar um outro caminho. Imagina Santo Agostinho, gente. Se o dia que vocês estudar a vida dele, vocês vão ver se existia uma figura mais elevada que Santo Agostinho nesse mundo. Tanto que quando Deus o chama, que a Bíblia abre, a primeira coisa que Deus pede para ele é a castidade, que era a coisa mais difícil da vida dele. Era boêmio com força.
Ele falou: não dou conta disso não. Mas o Senhor me dá o que o Senhor me pede, o Senhor pode pedir o que o Senhor quiser. Santo e doutor da igreja. É Deus que pode virar a nossa vida, mas se quisermos. Porque quando o filho falou com o pai: eu vou embora, o pai não brigou. Porque Deus nos criou por amor. A gente vive por amor dele, mas a gente tem o direito de ir embora a hora que quiser. Ele não vai falar: fica, eu tenho melhor para você. Ele não vai falar isso. Ele vai te permitir ir, porque Deus nos fez, e só alguém que ama do jeito que Ele ama, dá a cada um de nós a coisa mais preciosa que nós temos, que se chama liberdade. Porque Deus não precisa de escravo. O amor é uma resposta de pessoas livres. Eu o amo como resposta de ser amada, mas é uma opção, não é uma obrigação. Guardem isso. Isso é maravilhoso, a nossa relação com Ele. Mas entender que eu sou pai, né? Que Ele é o meu pai, que Ele me criou. Entender isso, né? Porque quando eu vou embora para a terra longínqua, eu nego que eu tenho uma vida espiritual. Eu nego que eu fui criada, que eu fui feita por um pai, que existo por amor dele. E hoje nós vivemos negando a nossa vida espiritual. Se vocês pararem hoje, se eu espremer vocês aqui, vocês vão ver o tanto que a alma de vocês está desnutrida, não é alimentada. A gente alimenta o corpo, cuida do corpo, nada contra cuidar do corpo, cuida do corpo. Claro, o lugar onde Deus habita tem que cuidar. Mas a gente não alimenta a alma, então a gente se arrasta, porque não alimentamos a alma. A gente esqueceu que é um ser espiritual. Quer ver eu esvaziar a igreja ou falar de morte? Que agora não fica um, cada um vai achar o celular chamando aqui. Nós nascemos para este dia e nós negamos isso. Nós vamos nos apresentar diante dele e negamos isso. E vamos, quando as pessoas falam: vamos ali encontrar para a gente gastar o tempo, jogar o tempo fora, tem frio. Não vamos jogar o tempo fora, não, deixa eu contar, o tempo é precioso. Porque é só esse tempo que eu tenho para amar e servir a Deus. Então, a consciência disso. Então, quantas vezes na vida a gente é iludido? O mundo nos ilude, né, gente? A gente vive no adultério da ilusão, né? Grande trabalho de Jesus é nos tirar desse adultério, né? Porque o mundo nos ilude. Fala: ó, que bacana, menino, mas se você ficar famosa, Big Brother está aí para contar, né? 15 minutos de fama, todo mundo quer. É impressionante. Como que é difícil, né? A gente fazer opção por Deus. Como que o mundo realmente, ele nos encanta, nos seduz. E até a gente entender que a gente está aqui, mas não pertence aqui. E aí, porque eu não pertenço aqui, sou filha dele, eu tenho que ter um comportamento que lembra aonde eu pertenço. Mas às vezes o nosso comportamento, a gente não abandona a Deus, mas está dentro da igreja. Filó, minha filha, que é isso? Ó, reza o terço, faça as novenas todas que você manda. Isso hoje é dia da Sagrada Face. Eu assisto missa, ó, participo da Semana Santa. Tudo que a igreja manda, faço. Mas aí, quando eu vejo meu pai na misericórdia com aquele danado, que largou, que pecou, que fez tudo errado, que gastou tudo, sobrou nada. Aí eu chego, aquele homem bacana, correto, filho bacana, aquele filho impecável, né? Aquele filho maravilhoso, aquele filho perfeito, que trabalhava, ajudava o pai. É o nosso modelo, bacana, está no grupo de oração terça-feira, os bares estão lotados. Vocês estão aqui rezando, tudo bonitinho. Aí Deus, chega alguém que passou a vida na perdição, de repente Deus acolhe, dá tudo para a pessoa de novo. Você fala: ué, é engraçado, estou aqui rezando, tem anos, o Senhor nunca me deu nada, estou pedindo aqui a graça, não me deu não, ué. Quantas vezes nós já fizemos isso? Melhor não contar. Aí, com aquela pessoa que é perfeita, por isso que é tão difícil perceber o filho mais velho em nós, porque de repente nós fazemos tudo certinho. Aí de repente, quando a gente vê uma atitude dessa, que a pessoa que nunca rezou e está na igreja, pede uma graça, ganha mais que aquilo, fala: agora vou brigar, ué, porque eu estou lá pelejando, ganho. É assim. Aí levanta dentro de nós um ressentimento.
E o nosso coração quer matar, a gente não entra na casa, a gente fica do lado de fora. Porque dentro de nós tem um sentimento terrível que se chama inveja. E inveja mata. Mata. É seríssimo. Seríssimo. Contar isso para vocês não vão acreditar. Deve ter menos de um mês. Estava no hospital, estava chegando perto de bater meu ponto, saindo. Tinha 3 funcionárias. Doutora Filó, estava aqui falando da senhora. Falei, misericórdia. Aí falaram que as queriam, pensaram. E a uma falou assim, sou louca com os sapatos que a senhora vem. A senhora anda de salto o dia inteiro nesse hospital. É verdade. Sou da geração que usava salto, né? É verdade. Aí ela falou assim, eu fico louca com seus sapatos. Falei, quanto você calça, né? Porque eu posso te dar meu sapato, não ligo não. Aí ela falou, eu falei, porque meu número é complicado, que é 33. Só tem uma loja que eu consigo comprar sapato de salto, em Belo Horizonte, que tem 33 de salto. Não cabe, né? Lamento. Quem vai calçar junto comigo? Uma luta. Tudo bem. Fui para casa, imagina, eu saí da Santa Casa, andei só um pouquinho, entrei no carro, fui para casa, almocei, fui para o consultório, tudo reto ou de carro. Estou atendendo de tarde, falei, engraçado, esse pé direito, ele está sem sustentação, esse pé está esquisito. E eu tinha que vincar. Tinha alguma coisa na igreja, e o sapato que eu tinha levado para o consultório, para trocar de roupa, eu troco de roupa no consultório, né, gente? Estou voando, você não tem noção. É dourado. Falei, não, de tarde, trabalhar com sapato dourado, vai ser o cúmulo da piruíce, mas não vou ter saído. Quando eu peguei o meu sapato, a sola foi quebrada. Eu tinha usado o sapato 3 vezes, novíssimo. Ele quebrou de uma tal forma, o solado, que não tinha possibilidade de conserto. Meu marido falou, isso é porque você reza, se não rezasse estava morta. Morta. Não tem condição. Você vê o estado que ficou o sapato, todo mundo lá em casa arrepiou os cabelos. Falei, Jesus, obrigado, que ficou no sapato, viu amor? Não pegou o pezinho, ficou fino. Falei, misericórdia, Jesus, vou andar descalço no hospital agora. Por que a gente tem esse sentimento? Porque inveja é querer aquilo que está no outro e destruir. É sério. Se eu for em 1983, Bento XVI, depois vocês procurem isso, fez uma meditação belíssima, porque diz ele que isso aqui não é a parábola do Pai misericordioso, é a parábola dos 2 irmãos. E que, se vocês olharem a Bíblia inteira, a rivalidade de irmão está lá desde Caim e Abel. E que isso aqui poderia ser os judeus e nós pagãos. Os judeus com ciúme do Pai pegar todos nós, e não só a raça eleita, mas abrir o céu para todos nós. É maravilhoso, né, gente? É uma coisa louca, né? O dia que a gente entender isso, nós vamos morrer de alegria. Por enquanto a gente fica assim. E aí, o que a gente faz? Esse filho mais velho, ele é sempre de queixoso, sempre ressentido. Fulano está me dando atenção. Será que ela está sabendo quem eu sou? Eu achei que não fui convidado para tal lugar, não tive a honra que devia ter. Jesus amado está precisando de conversão da mesma forma que o que foi embora. Aí lá vai o pai lá, entra meu filho. Não entro não, porque eu sou da teoria, pai, da retribuição, porque se eu faço tudo para o Senhor, só tem que fazer tudo para mim. Nós somos assim, mas eu pago o dízimo, como é que Deus deixou sofrer? Então imagina, a gente acha que Deus tem distinção dos filhos. Então se fosse assim, eu tinha que preocupar com o quê? Não, a Filó, você acha que vai acontecer alguma coisa com ela? Ela vai lá, ela reza, ensina o povo a rezar. Deus ama a Filó mais do que o resto do mundo. Mentira, ama todo mundo igual. E aí a gente vive comparando. Enquanto a gente se comparar, enquanto a gente viver com mágoa, com ressentimento, com queixa, nós já convertemos? Não, vou dizer isso claramente, não nos convertemos. Não entramos na casa do Pai. Porque o dia que a gente entender o que é o amor, não terá comparação. Nós somos todos os filhos amados do Pai. Entrar em casa, voltar para casa, é o meu centro, é o centro do meu ser, aonde eu posso ouvir: Tu és meu filho amado, Tu és a minha filha amada. Aí nós vamos parar de procurar o que não presta, onde não vai me saciar,
aonde tudo é relativo. Então, olha como é que a gente vive com queixume, a gente vive, está dentro da igreja, vive azeda. Eu falo, não é possível, já não conheceu Jesus, não, conheceu outro, eu não conheceu ele não. Por que a gente vive nesse queixume? Está vendo como é que é difícil descobrir? Porque você só descobre isso no momento onde você é impactado, ou porque chegou uma doença, ou chegou um sofrimento, você fala, como que o senhor faz isso comigo? Mereço não, mãe. Estou aqui fiel, confesso, faço as coisas, o senhor fez isso comigo. Por que não, não é? Deus corrige todos os filhos dele, o sofrimento fará parte da vida de todos nós. Qual será a grande diferença? A forma como a gente enfrentar as dores e os sofrimentos da vida. Porque sabemos que somos filhos dele e que não estamos sozinhos nunca. Então é muito interessante a gente se ver, porque em todos os dois casos o pai vai ao encontro. O pai foi ao encontro do outro, estava lá do lado de fora, entra meu filho, tudo que é meu é seu. Nós temos que alegrar, esse menino estava morto, ele voltou à vida. Ele voltou à vida, ele estava perdido e foi reencontrado. Quando a gente celebra e escuta isso aqui, é lembrar de um Deus que não cansa de nos procurar. Imagina, a misericórdia de Deus é esse excesso de amor dele, porque misericórdia não é dar o que o outro merece não, é dar o que ele não merece. Deus dá para nós o que a gente não merece receber, porque somos o primeiro filho ingrato. Então, se hoje a preocupação da sua vida é um tanto de coisa que é referente ao mundo, você já converteu? Não. Você está preocupado com a sua subsistência, com a sua imagem, com o que vão falar de você, mas você não está preocupado com a sua vida espiritual e com as coisas de Deus. Não se converteu. Quando eu falo isso, falo para mim também. Então, o quanto que a gente é orgulhoso, vaidoso, né? Você entra na igreja, você faz alguma coisa antes de entrar, fala, tá vendo, Jesus, não sou igual esse não, ó, já fiz isso. É o orgulho, é o pecado do orgulho, né? É igual o fariseu publicano, Senhor, eu não sou igual esse não, ó, eu pago imposto, faço tudo, esse não. E o outro falava, Senhor, tem piedade de mim, porque eu sou pecadora. Então essa consciência do pecado, porque se a gente fala, quando a gente escuta lá na quarta-feira de cinza, convertei-vos e crede no Evangelho, você fala, imagina, eu já sou convertida, gente, ó, acredita em Jesus, Nossa Senhora, tudo bonitinho, São José. Converteu com nenhuma. A gente caminha com Deus, às vezes a gente está num mundo, né, tanto consumismo, né, que no mundo material a gente é levado a consumir. No mundo afetivo a gente é levado a usar das pessoas, né? Então eu uso do outro. E na igreja a gente é levado a usar do sagrado. Está errado. Então a gente tem que se dobrar mesmo. A gente tem que pedir a Ele que quebre o nosso coração e que nessa quaresma nos quebre de verdade. Nos ajude a ir para a confissão com o coração contrito. Fala, Senhor, o Senhor me perdoa, quantas vezes que eu larguei o Senhor, fui e voltei várias vezes, e sempre como empregado, nunca quis ser filho, porque o cargo de empregado é mais fácil, mas assumir a minha filiação, assumir que sou filha de Deus, assumir que eu tenho uma vida espiritual, não ter vergonha de falar disso, não ter medo de falar o que quiser a seu respeito, porque você crê, e ter a vida correta para agradar a quem? Somente a Deus. Até a gente se preocupar somente que o que eu faço, somente um tem que ver, é Deus. Então eu falo com Ele, me ajuda a fazer as coisas de forma que o que eu fizer agrade aos seus olhos. É o Senhor que tem que ver, mas ninguém, é Ele que tem que ver. Enquanto a gente vê nesses queixumes, na inveja, no ressentimento, gratidão e ressentimento não combina, não cabe no mesmo coração. Coração ressentido não tem alegria. Coração ressentido não consegue se alegrar com o outro. Quer que o outro também fica péssimo igual ele está. Não consegue se alegrar que o outro foi encontrado, chegou na casa do Pai. Essa parábola ela é muito interessante porque ela não tem um final feliz, né? Não fala, eles entraram, festejaram, foi feliz para sempre. Não tem. Por quê? Porque Jesus era um espetáculo, né? Claro, caso à parte. Ele deixa a parábola em aberto. Porque a decisão cabe a quem? A cada um de nós, né? Porque na verdade qual é o grande dilema que a gente vive? Confiar ou não confiar
no amor de Deus. Sou ou não amada? É para viver abandonada nesse amor, e que por ser amada é fácil ser filho. Por ser amado eu descanso nos braços de um pai. Porque eu sou amado, eu sei que eu estou na palma da mão dele. Porque sou amada, eu sei que ele sabe todos os fios de cabelo da minha cabeça. Porque sou amada, eu posso até curar. Eu posso ouvir o outro que sofre. Eu posso não curar, porque cura, quem cura é Deus. Mas eu digo, levar a cura, o que a gente leva é Deus ao outro, né? Levo o outro a Deus. Posso semear o amor, por quê? Porque sou amada. Saber que Ele me fez e que Ele me refaz. Essa opção é nossa. Nós podemos querer entrar na casa, ou podemos passar a vida do lado de fora, no escuro. No escuro. E levando a vida nossa espiritual no escuro. Nós temos que vir para a luz. Nós temos que vir para o lugar, o único amor que vai saciar o nosso coração. Porque o dia que a gente descobre esse amor, tudo mais na vida é relativo. Porque só o amor de Deus é que basta. Só Ele que te sacia. E você com Ele, o que te amedronta? O que te preocupa? Preocupar é ocupar a cabeça antes que aconteça. Estar abandonado, ser filho, saber-se amado. E aí confiança absoluta, entrega absoluta. Aí eu vou viver para o meu Pai com alegria e com liberdade. Enquanto a gente cumpre, a gente é empregado. Então eu não tenho que ir à missa, eu não tenho que rezar, eu vou me encontrar com aquele que é o amor da minha vida, que é a razão da minha vida, que é a minha luz, é diferente. Eu não tenho que ir confessar, eu preciso colocar para o meu Pai as coisas que eu errei o caminho. Cada vez que eu fiz uma opção errada, eu traí, e dei as costas para Ele e falo, eu vivo sem Deus, claro, sou grande. Hoje eu estava vendo uma criança, deve ter 1 ano e meio, 1 ano e 9, indo para a escolinha com o pai, que é a luta, né? Os pais carregando os meninos para ir para a escola, é bonitinho demais, que é uma luta, todo de mochilinha, o pai na luta para manter o menino no caminho, o menino distraído, e o pai puxando ele, eu falei que igualzinho a gente, o senhor na luta para manter a gente no caminho, e tudo distrai para sair do caminho. Então nosso Pai trabalha incessantemente, assim como Jesus trabalha o tempo inteiro para a nossa salvação, para o nosso bem, para nos mostrar que somos filhos amados. Mas aqui está aberto, como eu deixo a parábola em aberto, porque a decisão é nossa. Que a gente tenha coragem, né? Essa semana, essa noite, de nos olhar nesse espelho que Ele nos entregou no início que a gente começou a conversar, para que a gente possa identificar o quanto de filho pródigo que somos e o quanto de filho mais velho que achamos que já estamos convertidos e vivemos assim nesse ressentimento, nessa ingratidão, nesse queixume, nessa amargura, nesse azedume, e vivendo escravos e não livres, porque os filhos de Deus são livres porque o amor exige liberdade. A gente não prende, amor não prende, amor é livre, né? Então que Deus nos dê coragem de pedir a Ele, porque aquilo que a gente não apresentar a Ele, Ele não pode transformar. Pedir a Ele que nos conceda a graça de aceitar ser perdoado. Me ajuda a aceitar o seu perdão, que o Senhor de verdade tem poder para fazer a minha vida de novo, construir uma nova história, e fazer, não deixar a nossa obra inacabada, mas fazer na vida de cada um de nós aquilo que o seu Senhor sonhou para nós. Que a gente possa de verdade ser o filho e a filha sonhado por Deus, mas na alegria de ser dele, na alegria, né? Hoje a gente estava reunido, o pessoal chegou para a reunião da cardiologia, e a coordenadora da cardiologia falou comigo, e aí Filó, tudo bem? Eu falei, tudo ótimo, nenhuma queixa? Eu falei, mas nenhuma. Filó, mas que beleza, não tem nada para queixar. Eu falei, menina, levantei, olha que espetáculo, ninguém me virou na cama, ninguém me deu banho de leite, escolhi a roupa que eu ia trabalhar, vim trabalhar, tem emprego, tem comida, que alegria, gente, que alegria. Tem esse dia, e somente hoje, para amar e servir a Ele. Eu acho uma alegria ser chamada à vida. Ele nos deu a vida.
que é eterna, que a gente não tem dimensão do que significa isso, né? É uma coisa maravilhosa, sem preço. A pessoa ficou me olhando e falou, pensando bem, a vida é uma alegria, a gente vai arrumar confusão. Porque a gente está diante do Senhor, nosso Deus. O que trouxer de preocupação, de angústia, fala com Ele. Quer reclamar? Já falei com vocês. Reclame com Ele. Vocês guardaram? 50% dos salmos são salmos de reclamação. Eu não posso murmurar, porque murmurar é falar dEle. Mas eu posso reclamar com Ele, porque Ele é o meu Pai. Então eu tenho que ter essa liberdade de filho e falar, está difícil, pai, está pesado. Dá para só mandar uma ajudinha? Está mole, não. Mas isso é filho com pai. Ele fala, é preciso então que a gente nasça de novo. É o que Jesus falou para Nicodemos. Necessário vos é nascer de novo. Então pedir a Ele, nos dá infância espiritual. Não é infância de dependência, é o contrário. É a segunda inocência. Quando é que eu vivo essa infância espiritual? Quando eu ganho, porque eu fiz escolhas conscientes. Então, entre ir embora e permanecer, eu posso escolher permanecer no amor. É o que Jesus sabiamente falou em João 15, 11 vezes. Permaneça. Porque Ele sabia que a gente ia tentar escapar. Permanecer no amor. Tem um lugar melhor que a gente possa querer viver do que dentro do amor de Deus? Não há. Então vamos parar e pensar por que tantas vezes nós estamos indo embora para buscar esse amor onde ele não se encontra. O nosso amor está naquele que nunca nos deixou de amar e que sempre vai estar de braços abertos para nos receber e falar, que saudade eu estava de você. Vamos fechar os nossos olhos, vamos agora abrir os olhos para o espelho que eu entreguei para vocês e pedir ao Senhor que nos ajude a nos ver com a verdade dele. Que assim seja. E vamos começar com o Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículo de 12 a 15. Naquele tempo o Espírito levou Jesus para o deserto, e ele ficou no deserto durante 40 dias, e aí foi tentado por Satanás. Vivia entre os animais selvagens e os anjos o serviam. Depois que João Batista foi preso, Jesus foi para Galiléia pregando o Evangelho de Deus e dizendo, o tempo já se completou e o reino de Deus está próximo. Convertei-vos e crede no Evangelho. Palavra da salvação. Então nós começamos outra vez o tempo da Quaresma. E as pessoas falam assim, de novo, mesma rotina, passa Natal, vem Carnaval, vem Quaresma, vem Semana Santa, e a turma que gosta de passear vai só multiplicando os feriados para poder marcar as datas. Mas nós que somos cristãos, não podemos entender o tempo da Quaresma como um tempo de rotina, mas como um tempo de privilégio, uma oportunidade que nos é dada para que a gente possa voltar agora ao essencial. E o essencial chama-se Evangelho. Agora é um tempo onde a igreja trabalha com cada um de nós de uma forma pedagógica e de uma forma que vai nos curar, de uma forma terapêutica, para que a gente possa se preparar os caminhos, abrir as entranhas, preparar o coração para o grande evento da nossa fé. Qual é? A Páscoa. Nós estamos nos preparando para o grande evento, porque se a gente não tivesse como celebrar a Páscoa, a gente está perdendo tempo de estar aqui. Então nós estamos aqui reunidos porque nós vamos relembrar, fazer memória da Páscoa do Senhor. Então nesse período nós vamos escutar algumas palavras, que vão ser muito frequentes. Então nós vamos escutar muito falar de deserto, nós vamos escutar falar de oração, de jejum, de esmola, e vamos ouvir falar de conversão. E são termos que nós vamos ouvir. Então, e que tudo isso eu tenho que fazer memória, lembrar dessas coisas, ver essas coisas não como disciplina quaresmal, porque disciplina sempre soa mal para muitos de nós, mas como uma oportunidade que eu tenho de celebrar o amor de um Deus que me ama incondicionalmente.
que ama cada um de nós. Eu não estou fazendo isso para ser amado por Ele, não. Eu estou fazendo isso para celebrar um Deus que nos ama incondicionalmente. É diferente. Então nós somos convidados nesse tempo, desses 40 dias, a ir a um deserto. O deserto é em nós. É aprender a silenciar, é aprender a despojar, aprender a me libertar de tanta coisa, a tirar tantos falsos absolutos que eu estou carregando na vida. Ai, quanta certeza furada nós carregamos. Quantos falsos, né? Quanta coisa que a gente está colocando na nossa vida e está distraído. E a vida vai nos enrolando. O mundo vai nos enrolando. E às vezes a gente coloca a nossa vida, a estrutura dela, onde ela não fica, onde ela não se sustenta. Então é o momento da gente parar e avaliar. E quando a gente vai falar de jejum, de oração, de jejum e de esmola, na verdade eu estou podendo celebrar, rever as 3 formas de amor. Amar a Deus, amar ao irmão e amar a mim mesmo. Então a gente precisa rever como anda a minha vida de oração. Aí na quaresma a gente pensa, será que eu não poderia rezar um pouco mais? Se eu já tenho consciência que rezar é me encontrar, será que eu tenho consciência que rezar é encontrar com Deus? Porque eu acho que o dia que a gente tomar consciência que eu me encontro com Ele, eu vou querer rezar mais. Porque eu vou me encontrar com Deus que é vivo. Não é uma imaginação, é uma pessoa. Será que eu vou com disposição de ouvir? Disposição de fazer uma partilha com Ele? Disposição de fazer da minha oração um diálogo, não um monólogo. Eu falo, Ele escuta, Ele fala, eu escuto. Olha como é que a gente precisa caminhar. Será que nessa quaresma eu não tenho nada que melhorar na minha vida de oração? Nada. Será que eu estou tendo tempo de verdade de parar? Será que eu estou tendo tempo de verdade para ouvir e desejo de cumprir a vontade dEle na minha vida? Ou eu só converso mecanicamente? Quem sabe eu vou conseguir entender que esmola não é dar o que resta, o que sobra. Mas que esmola, na verdade, ela tem um termo grego, que é piedade. Né? De quando a gente canta aí, né? E eu só tenho piedade do outro, porque primeiro alguém teve piedade de mim, e é o Senhor. Porque Deus tem piedade de mim, eu tenho piedade do meu irmão. É assim. Então não é eu dar o que sobra, mas eu poder estar junto daquele que precisa da minha pessoa. Precisa do meu tempo, precisa do meu olhar, precisa da minha companhia. Alguém que está sofrendo, não é dar esmola de dinheiro. Se dê, vê o que está acontecendo com o outro. Essa é a proposta de Deus para nós, fazer um mundo melhor, um mundo mais humano, mais fraterno. E jejuar. Aí eu fico pensando que o jejum tem uma proposta de nos fazer ser dono de nós mesmos. Falar, eu sou capaz de dominar esse instinto e não comer, e não beber, e um tanto de coisa. Mas eu estou pensando que nós estamos vivendo uma era que nós estamos sendo tão puxados para fora, a gente só é chamado para o exterior, não é? Tem o dia inteiro rede social que não te dá um minuto de sossego. Então, será que nessa quaresma não seria interessante fazer um jejum das redes sociais? Filho, eu vou morrer sem celular. Eu morro, não estou falando de ficar sem celular o dia inteiro. Mas se a gente não pode excluir alguma coisa, será que a gente não pode parar por 1 hora sem mexer no aparelho e rezar um pouco mais? Uma vez eu já perguntei para vocês, perguntaram se eu tinha o celular de Jesus, né? Eu falei, celular, gente, é para quem está longe, né? Você não precisa do número de quem está perto de você. Não é? Celular é para quem você encontra de vez em quando, para quem você só cutuca do lado e fala, presta atenção. Não precisa de celular. Não é? Então, quem sabe, vamos pensar nisso. Olha o quanto escravidão. Vamos reconhecer como nós estamos escravos de tanta coisa. Vamos reconhecer. Vamos parar e se ver. E falar que é isso, eu sou dono de mim. Vamos aproveitar essa fase da quaresma, são 40 dias para a gente ter a ousadia de se rever. E a palavra que hoje eu quero trabalhar comigo e com todos nós aqui chama-se conversão. Quando Jesus fala assim, o tempo já se completou e o reino de Deus está próximo, convertei-vos e crede no Evangelho.
Filó, quando a gente escuta essa palavra, eu fico imaginando como é que isso chega no coração de tanto de jovem, tanta gente bonita aqui dentro da igreja. Eu falo, Filó, quando você escuta falar assim, conversão, o que é isso, Filó? Vê se essa palavra tem lugar na nossa vida hoje. Conversão, mudar de vida, abrir mão de um tanto de coisa, passar por uma vida cheia de disciplina, de regra. Que é isso, Filó? Aquela vida que a gente tem que ficar rezando todo dia que estou fora? Será que é isso mesmo? Será que conversão, mudar de vida é ruim desse jeito? Mas a gente pensa que é. Porque para muitos de nós, religião chama-se obrigação. Ah, Filó, eu não sei, não vou muito na igreja, não, porque é um tanto de regra para cumprir que eu não entendo nada. É um tanto de norma, é um tanto de lei que nem eu sei. Olha, eu digo para vocês, que esse tipo de religião gera um cristão que eu estou fora. Gera um cristão amargo, gera um cristão que repete, gera um cristão que tem rotina, só rotina de repetir, então eu tenho que ir à missa, eu tenho que fazer isso, só isso. Não há um cristão que tem desejo de Deus. E esse cristão nós não podemos ser. Há uma teóloga que diz que aonde existe um grupo de crentes que não tem desejo de Deus, não existe crente. Existe uma caricatura de pessoas que procuram Deus por medo ou por interesse. Não podemos ser assim. Nós temos que desejar esse Deus. Por que o nosso cristianismo está essa água de chuchu rala que eu falo? Porque nós ainda não entendemos que a gente vive diante de um Deus vivo. É isso que falta em nós, é vibrar com essa presença de um Deus que é real, Ele não é uma ideia. Não é alguém que viveu lá em 2000 anos atrás, não, está aqui agora, nesse momento. Compreendem? Um Deus que faz parte da sua vida. E um Deus que veio nos ensinar a ser filho do Altíssimo. Deixa eu ensinar para vocês o que é ser filho de Deus. Como é que você age como homem ou como mulher? Deixa eu te ensinar como é que caminha. Porque nós não entendemos o que é a palavra conversão. A palavra conversão, o verbo em grego, ele tem uma outra tradução. E a conversão, ela significa, vamos rever, vamos repensar como é que eu estou caminhando. Na verdade, é como se Jesus falasse assim, presta atenção, olhe para ver se na sua vida não tem algo para que você tenha que repensar o seu modo de agir, o seu modo de ser, que não está permitindo que você viva a vida que Deus, projeto que Ele tem para você de uma vida mais humana. Porque todo o nosso trabalho de conversão só existe porque existiu alguém que tomou iniciativa, e essa iniciativa chama-se Jesus. Da mesma forma como ele olhou no olho daqueles homens pescadores e falou, eu tenho uma proposta para você. Hoje ele propõe para nós, pare e pensa na sua vida. Será que não tem nada diferente para você pensar no seu modo de fazer, no seu modo de pensar, que não está permitindo que você viva a vida que Deus sonhou para você? Existe um projeto de uma vida digna e feliz para você. Por que você não está vivendo ela? Eu te conto. É isso que ele quer dizer quando ele fala convertei-vos. Ele está nos propondo uma mudança na nossa vida. Ele vai te obrigar? Nunca. Porque se a conversão ela não te trouxer paz e alegria, ela é falsa. Porque caminhar com Jesus é uma alegria indizível. Não tem como cronometrar. É algo que, sem propósito. Mas exige que a gente tome atitude se queremos ou não. Eu quero ou não rever a minha vida. Então, se eu tenho que parar e rever, então a primeira coisa que eu proponho para vocês é que vocês revejam os medos que estão bloqueando a sua vida. Porque converter é ser libertado. E quanta coisa hoje não acontece na sua vida porque você tem medo. O primeiro medo que nós temos é de acolher Jesus na nossa vida. De acolher a novidade do reino. De acolher que somos irmãos, e que se eu sou irmão, eu não posso aceitar algo errado com você, algo feito para você de um jeito, algo feito para ele de outro jeito. Vocês já experimentaram olhar o mundo a partir daquele que não tem? Claro que não, filho, eu nem conheço isso. Mas eu vejo, e é duro de ver. É duro. É duro ver uma criança que cai agora, que cai numa escola, cai, quebra o braço, e porque ela é filha de um ortopedista, apesar do pai não estar em Belo Horizonte, em 50 minutos o braço está engessado.
E é duro ver uma criança chegar na Santa Casa para uma cirurgia letiva de uma traqueoplastia, viajou 6 horas de viagem para a cirurgia em jejum, com o bracinho numa tipóia. O que aconteceu, mãe? Quebrou o braço, que dia? Segunda-feira. Quebrou o punho, mas falaram que é assim mesmo, que cola. De pobre, né? Deve colar sozinho. Deve ter uma outra técnica, né? Isso é simplesmente cruel. Ou tem outra palavra? Isso é um crime. Mas o ortopedista liberou a si mesmo. Pode operar, não é filho dele, não é o braço dele. E vem o coitadinho num carro segurando o bracinho. Tem outra palavra não ser cruel? Eu não sei, porque eu acho que o céu treme. A dor não é sua, não é? É do outro. É de um pobre, coitado, que não sabe nem que tem o direito de falar, dói, mãe. Isso é de chorar. O cirurgião falou, o que eu faço? Falei, interna, meu filho. Interna, chama o ortopedista, vamos fazer um tratamento digno, depois opera. Faz a plástica na traqueia que ele precisa, porque ele teve um traumatismo craniano. Aliás, ele precisa fazer uma tomografia, porque está convulsionando, ninguém nem olhou. Porque não precisa olhar, não, resolve outras coisas. É duro lidar com essa medicina. É duro lidar com o descaso na saúde. É duro esse mundo que ainda não entendeu que o projeto de Deus é outro. Então, como é que eu posso afirmar que eu sou cristã? Eu fico pensando, se hoje Jesus chegar aqui agora, nesse momento, se ele resolvesse se manifestar, primeiro a gente ia morrer, depois ressuscitava, ele ia mostrar para nós como é que ele nos reconhece como discípulo. Como é que na minha vida, nesse momento, Jesus pode olhar e falar, essa é minha, esse é meu. Como? Quais são as marcas que nós estamos trazendo? Não, filho, eu estou bloqueado, morro de medo. Não posso me comprometer. Então, nós estamos fora do projeto de Jesus, que a única coisa que a gente tem que fazer é comprometer. Está errado. Então, eu preciso ter a coragem de me ver. Eu preciso ter a coragem de me olhar, de parar perto de mim mesma, de silenciar, porque a maior tentação que nós vamos ter hoje será, para que converter? Que bobagem, sua vida está ótima. A quaresma vem sacudir a nossa inércia, vem sacudir a nossa comodidade, e falar, vocês estão achando que a vida de vocês está espetacular? Tá não, porque a conversão, ela é diária. A conversão, ela não acontece de uma vez, porque vai ter muita mudança dentro de nós. E ela precisa ser acolhida, esse projeto de Jesus precisa ser acolhido dentro de mim. Eu preciso escutar muitas vezes a palavra para que ela possa me transformar. Porque conversão é essa mudança que vai acontecendo e eu vou reagindo de uma forma diferente em cada coisa. Se eu continuo igual desde a primeira vez que eu fui apresentada a Jesus, tem alguma coisa errada. Que não mexeu nas minhas entranhas, que não me fez assumir o mesmo papel que ele assumiu. De denunciar quanta coisa errada, de ser voz daquele que não tem voz. Quanta coisa nós estamos precisando de tomar atitude e às vezes a gente fica na omissão. Então, é preciso que a gente tenha a ousadia, estamos na quaresma, de parar e de se perguntar, quem sou eu? Sabe que, mais importante, eu digo hoje, tem pessoas que falam assim, Jesus apareceu para tanta gente conversou com Nossa Senhora, conversa, tem gente que vê anjo, né? Tem um monte de assunto aí. Mas o mais importante nesse mundo, a gente precisa de uma graça de Deus, a graça de se conhecer. Porque a gente não se conhece, nós somos estranhos para nós. Nós não sabemos quem somos. Então nós precisamos de conhecer. A primeira graça que eu preciso dele é saber quem eu sou, Senhor. Que mistério é esse que o Senhor fez? Porque se eu não me conheço, como é que eu vou te servir? Como é que eu vou saber me entender para me colocar à disposição? Porque quando a gente é chamado para a conversão, a gente fala, será que eu estou sendo chamado para ser santo? Essa é a nossa missão. Mas o primeiro momento não é de ter uma vida perfeita, mas é caminhar na certeza de que sou amado. É isso que, se vocês caminharem com a certeza de que é amado, o resto vai caminhar. Mas primeiro se permitam se saber amados. E isso faz qualquer diferença na nossa vida. Não porque eu mereço, mas porque Deus assim quis. Então, isso faz toda uma diferença na nossa vida. Entender isso e pensar, será que é essa vida medíocre, fútil que eu levo? É só isso mesmo? Será que essa vida que eu levo, tudo que eu estou querendo, é só isso? Eu estou contente e vou morrer só com essa vidinha mais ou menos que eu estou vivendo? Será que é isso? Meus irmãos, a fé é um caminho. Quem fez o primeiro caminho para nós foi Jesus. Ele deu o caminho. Então, para nós, o convite é, vamos andar nesse caminho, mas para caminhar, eu tenho que ter o olho fixo em uma única pessoa. Quem é?
Jesus. Não tire os olhos dele. Está escrito na carta aos Hebreus. Não tire os olhos dele. A gente caminha olhando para ele, porque todo caminho, ele é interessante, né? Porque tem os momentos que é uma delícia caminhar, só coisa prazerosa, um espetáculo, só coisa bem-vinda, a gente está buscando, é um espetáculo. Mas tem momento, como todo caminho, que vai ter obstáculo. Tem momento que é duro. Tem umas provas duras que você fala, acho que eu errei o caminho. Estou no caminho errado, não é possível que eu errei o caminho. Errei, ué. Não pode. Tem algo errado nesse caminho. E tem momento que eu vou duvidar. Falo, gente, mas é isso mesmo? Isso tem esquisito, isso mesmo? Não tem um brilho, não tem nada, ninguém tem um anjo dando sinal, certa, é esse mesmo caminho. Tem nenhum anjo, por exemplo, você falando, isso mesmo, certinho o caminho. Não tem, não. Aí você fala, gente, mas que tanto de dúvida, será que isso mesmo que eu tenho que fazer? É assim. O caminho com Deus, ele não é brincadeira. Porque ele exige que eu, todo dia, renove o meu compromisso com ele. Renove e diga para ele, Jesus, tem uma oração linda que eu faço todo dia, que um pedaço dela, que eu vou abreviando as orações, que é tanta coisa para rezar, então esse pedaço eu rezo o que me interessa. Fala, Jesus, presta atenção nesse pedaço que eu falo com ele, presta atenção. Se o Senhor não estiver escutando cada batida do meu coração, não tiver, mesmo na hora que eu estiver dormindo, não estiver batendo, falando assim, Jesus, eu te amo, eu te adoro, tem algo errado, me acorda, me faça relembrar isso, porque o Senhor é a razão da minha vida. Então, que a batida do meu coração, cada vez que meu coração bater, você escute do outro lado assim, Jesus, eu te amo, eu te adoro. Então, relembrar essas coisas, que é a declaração de amor mesmo, né, que a gente faz ao único, que é o único capaz de mudar a nossa vida, é o único capaz de dar um sentido na nossa vida. Então eu preciso me conhecer, eu não preciso ter vergonha daquilo que me humilha, não tenho que alimentar em mim o fato de eu não ser aquilo que eu gostaria de ser e não sou. Aceita a sua miséria e mostra para ele, fala aqui, meu amigo, o senhor me chamou para caminhar, mas deixa eu mostrar para o senhor, que é barro demais, meu amigo, e muito pouco espírito, me ajuda aqui, porque a situação não é boa não. Mas se a gente não tiver a coragem de parar de fingir aquilo que já não é, de sofrer por aquilo que não somos, mostra a sua realidade para Deus, a gente fica escondendo para o outro e mostrando uma caricatura daquilo que não somos, mas para Ele não. Faz Jesus, nós vamos ver de novo a quaresma. Me ajuda a me ver na minha miséria, para que o Senhor me transforme e fale, eu quero ser e viver aquilo que o Senhor um dia sonhou. E Ele fala lá em Isaías capítulo 30, que é na nossa calma e na nossa conversão que a gente vai ser libertado. Então, não apavorem diante de falar, gente, mas eu não posso, Filó, eu não consigo ser santo, eu vivo no pecado. Não, você está pecando, mas aprenda, todos nós pecamos, mas aprenda a viver do perdão de um Deus que quer te perdoar, que quer mudar a sua vida, que quer transformar. Saia da atitude de defesa diante de Deus. Pare de ter medo de Deus. A gente vive na defesa. Vive adiando o encontro. Fala lá rezar, outro dia eu vou. Mas não, outra hora eu vou. Porque a gente nunca acredita que aquela conversa vai chegar uma hora que eu preciso ter. Hoje eu tive que ter 2 conversas duras na QCTI, é difícil, hoje foi pesado demais. E aí hoje eu conversava com a mãe de um neném de 5 meses, e os acadêmicos de medicina que começaram lá comigo hoje, eu achei que eles fossem morrer. Porque eu perguntei para eles, vocês já tiveram alguma aula na faculdade, forma em julho, assim de quando o tratamento não dá certo? Não, pois é, estão tendo a primeira ao vivo e a cores, real. Quando o tratamento não dá certo, não há o que fazer, do ponto de vista da ciência. E nós vamos esperar que vai morrer. 5 meses de idade, uma coisa maravilhosa, nasceu com uma doença que a gente não tem o que fazer. E é duro conviver com isso. Eu convivia com essa mãe, conversava e dizia a ela, me conta o que você acha da vida, o que você sabe da vida, o que você crê na sua vida, e o que você acha que são os seus filhos, o que você acha que é esse menino na sua vida. Não é fácil ter umas conversas dessas. E o que você crê? E a hora que ele morrer, a morte te destrói? E ela nem respirava. Eu falei, ela não pode destruir porque ela não tem a última palavra. Jesus destruiu a morte por nós. Estamos caminhando para poder celebrar isto. Se a gente não tiver essa certeza, se a nossa vida não estiver trazendo para o outro mais justiça, mais beleza, mais liberdade, estamos vivendo o quê? Se a gente não estiver trazendo esperança para o outro e falar, não tenha medo, a dor não pode te destruir porque nós temos um Pai.
E eu ensino para um pequenininho apaixonante lá da Santa Casa. Já está morando na Santa Casa tem quase 3 anos. Lindo, coisa apaixonante desse mundo. Hoje eu vou lá ver ele. Eu falo com ele, Heitor, qual é a palavrinha doce que a tia Filó te ensinou a falar? Tem uma palavrinha doce que a tia Filó te ensinou. Qual é? Ele fala para mim, Jesus. Eu falo, é Jesus. É a palavrinha doce que você tem que chamar todos os dias. Põe a mão na barriguinha e fala, Jesus, e ele vai curar. É assim, chama ele, é a palavrinha doce da nossa vida. É assim. E se a gente não tiver essa coragem, essa alegria, a gente cai na dor, no sofrimento. Mas é porque é isso que eu falo com vocês, que quando eu convido vocês a um outro olhar na sua vida, é que essa religião, ela me transforma a ponto de entender que Jesus é uma razão por quem eu vivo. E que por causa dele eu vivo uma vida, às vezes pesada mesmo, e é pesada, não é fácil, mas que eu sei que eu tenho alguém que eu posso contar, que escuta, porque ele não é surdo. E que enxuga minhas lágrimas, e que essas últimas semanas eu chorei demais de ver tanto sofrimento, de ajoelhar aos pés da cruz e chorar profundamente em cima de cada situação e falar, meu amigo, perdoa de eu achar que eu estou carregando tudo sozinha, mas é porque é duro, eu não aguento mais ver tanto sofrimento de menino, porque é sofrimento real, não é uma ilusão, é duro ver. Não é fácil, mas ver como é que fala, me dá uma luz, orienta, nos dá o caminho, e você vê ele mudar, e tudo aquilo que eu chorei, saltou de alto, a gente chorou de alegria. Então ver como é que ele é capaz de mudar tudo, e falo, dobra o joelho, e vamos clamar aquele que está vendo, que está caminhando, então a caminhada e a aventura da vida de cada um é sua, a minha tem a sua, é individual, cada um tem seu tempo, mas não desanimem. Não desistam do caminho, não desista da vida. Qualquer situação pode ser transformada. Tenha coragem de se ver, tenha coragem de propor, tenha coragem de querer mudar. Não é possível que nós vamos continuar vivendo uma religião tão mais ou menos. Nós temos que ser discípulos ousados, que assumam, não tenham medo de assumir um Deus que é vivo, que não tenham medo de ser criticados, que não tenha medo de perder a esperança, porque ninguém pode nos roubá-la, porque ela está em Deus. E quem tem a última palavra de tudo é Ele, e somente Ele. E é tão interessante ver como é que Jesus é doce, assim, eu fico tão encantada com Ele, que eu falo com Ele, meu amigo, a gente convive tanto, e eu me surpreendo todo dia. E eu estava tão destruída esses anos do carnaval, tão destruída com tanto sofrimento, estava tudo tão pesado. E aquela luta que a gente acha que a coisa não caminha. E aí eu saí do CTI para resolver chamar um tanto de cirurgião, encontros, um Instituto Hahaha, que é igual aos Doutores da Alegria, fazendo a banda de carnaval dentro do hospital. Vocês imaginam tudo que loucura que a gente vive, né? Porque a gente ri e chora ao mesmo tempo, né? E aí esse pequenininho, que é minha paixão, o Heitor, andando com a avó santa da avó, cada hora é um, empurrando o frasco de nutrição parenteral, porque ele não pode comer nada, só 3 anos, né? E aí ele olhou para mim e falou, vamos, Filó? Eu dei a mão para ele, nós fomos dançar. Eu vou, dançamos até, aquele corredor comprido da Santa Casa. Eu voltei do CT e o pessoal falou, onde é que você foi? Você voltou se animada? Eu falei, eu estava dançando, parece uma louca, né? Eu estava dançando lá fora com o Heitor, carnaval, a turma toda fantasiada, os meninos todos. Menino em cadeira de roda, menino enfaixado, menino com o olho só, tudo que vocês imaginarem. Seria um bloco dos horrores. E estávamos lá na maior animação. Aí eu falei, aí no meio da dança, quando eu me vi onde é que eu já estava com o Heitor, nós dois, na maior animação, e ele não podia perder as veias dele, que era a luta. Nós dançando. Eu falei com Jesus, meu amigo, o Deus que eu creio é um Deus que dança. Que no meio de toda essa dor, no meio de todo esse sofrimento, a gente dança. Porque cremos que o Senhor é o Deus possível que pode mudar todas essas histórias. Que eu sei que o Senhor muda tudo isso. Eu sei que um dia estaremos libertados, que um dia nós vamos dançar eternamente, um dia nós vamos poder celebrar essa vida que não sucumbe com a dor e o sofrimento. Porque vai muito além disso, porque tem um Deus que dança conosco, no meio de todo esse sofrimento a gente consegue rir. Fala, vocês são loucos? Não. É esse mistério que a gente não compreende, mas que nos embala. E por um momento a gente é capaz de imaginar, eu falava, vamos dançar, Heitor, vamos celebrar que a vida não encerra, meu filho. A nossa vida é eterna.
E eu falo com Jesus, eu sou tão ousada, Senhor, que eu tenho uma lista de música bacana para nós dois dançar. Já está tudo separado, já falei com ele, Senhor, guarda todas, que eu vou escutando e falar, anota essa, que nós dois vamos dançar. Porque eu creio que o Deus que a gente crê, é o Deus que dança. Ele também dança. É um Deus alegre, é um Deus que nos criou para uma alegria que já não tem dimensão. Então, quando eu falo com vocês de conversão, de pensar na nossa vida, de rever a nossa vida, eu falo, o que a minha vida ainda não permite que o projeto de Deus se cumpra? Aonde eu estou tão atrofiada? Aonde eu tenho tanto medo? Aonde, Senhor, minha vida está bloqueada? Por que quando eu estou vivendo tão voltada só para mim mesma e ainda não me abro porque eu preciso viver? Me dê coragem, Senhor, de anunciar um Deus que é vivo e que não há limite para Ele. Não há limite para o amor dEle. Não há limite para esse Deus que nos quer vivendo dignamente. Vocês ficam imaginando quando Deus nos olha, que Ele nos criou para nos ver alegre, feliz, rindo, e nos ver deprimido, desanimado, abatido, sem coragem para a vida. E fala, gente, o que eu fiz? Onde que eu errei? Onde que eu errei? Que esses meninos estão todos sendo esse desânimo. Vamos rever. Não foi se a sua vida está assim, tem algo que está errado. Coloque ela diante dele, aproveita a quaresma, vamos rezar mais, desliga mais o celular, reza mais. E fala, meu amigo, eu não quero continuar assim. Eu quero viver o tempo que eu tiver aqui, exatamente o projeto do Pai para mim, sabe por quê? Porque Ele é belíssimo. Ele só pode ser maravilhoso, pois foi Ele quem fez. Se Ele... Tem uma oração que a gente rezou um tempo atrás aqui, que falava assim, Senhor, que eu me permita, né, que a vossa graça, a gente pede a Ele que o amor dEle seja aquilo que nos conduza. Vocês imaginam que o seu amor guia a minha vida? Você imagina que se o amor do Pai guia a nossa vida, o que vai dar errado? Nada. Tenha a ousadia de pedir a Deus que Ele nos guie, que Ele nos levante a cada manhã e que nos faça verdadeiros discípulos sem medo da cruz, sem medo se o caminho está pesado, sabendo que a única pessoa que não nos abandona é Ele, o único que não nos deixa de lado é Ele, que a gente não tenha medo mesmo de viver essa verdade. Deus não é uma utopia. Nos converter é passar por uma vida maravilhosa, é uma vida que muda completamente. Você vai viver uma vida completamente diferente da que você está vivendo, a partir do momento que Jesus for o centro da sua vida. Porque tudo é com Ele, para Ele, nele e por Ele. Tudo o que você fizer, você vai perguntar para Ele. Você vive com os olhos nele e fala, está de acordo ou não está? Sim ou não? Sinaliza para mim. O que você está achando? Tudo eu vou apresentar para Ele, Senhor, o senhor está de acordo, não está de acordo? Como é que nós dois vamos caminhar? Você vai acordar já diante dEle. É diferente viver e pedir a Ele, me ajude, que a minha mão hoje seja a sua para alcançar o meu irmão. Se usa da minha mão, seja a extensão da sua misericórdia, me ajuda a ver a dor, que se o Senhor não me mostrar, eu não vejo, porque eu sou tão egoísta que eu só olho para a minha. Mas me ajuda a olhar no olho do outro, me ajuda a ajudar tantas crianças suicidando. 9 anos de idade, dando tiro na cabeça, 10 anos de idade, tentando autoextermínio. Eu tenho hora que eu acho que eu estou andando num mundo paralelo, de tanto problema que eu estou vivendo. Não é possível o que está acontecendo. O que nós não estamos conseguindo mostrar para essas crianças? Qual a alegria que nós não estamos podendo mostrar? Por que nós não temos mais a felicidade de saber que temos um Deus que nos ama e que se eu levanto de manhã e falo, amigo, vamos caminhar? Qual é a proposta do dia? Viver com alegria porque temos saúde. E eu digo para vocês, tudo fora do hospital é bom. No hospital que é tudo muito difícil, gente. Mas a gente levanta com saúde, ninguém te deu banho, é uma alegria, você escolhe sua roupa, escolhe seu perfume, olha que alegria, pode comer o que quiser, fala, delícia de vida. Obrigado porque o Senhor me criou, ainda tem muito mais coisas que eu nem vi. Que delícia. Me ajuda a estar com os olhos abertos para o que o Senhor quer me ver, o ouvido atento para te escutar, mas um coração que queira te obedecer. Eu quero viver para o Senhor. Vamos lá, e como é que eu posso ser bom para o Senhor se o Senhor é ótimo para mim? Só ajudando meu irmão, porque para o Senhor não chega nada. Filó, mas eu decidi não comer carne, então dá a carne toda para alguém que nunca teve oportunidade de comer. Só parar de comer carne não vale. Faz um trem direito, né? Faz um trem direito. Parei de fumar, que beleza, vai desintoxicar você, porque em Deus não chega fumaça. Agora, pega o dinheiro do abençoado cigarro e faz algo de útil com isso. É assim, vamos começar a acordar para o outro, vamos começar a ter a coragem de viver uma vida que seja digna daquilo que Ele nos criou.
com Ele, conosco e com os outros. Vamos parar de destruir, vamos ser mais solidários, vamos abraçar mais, vamos nos ver mais, vamos conversar mais, vamos ficar atentos mais uns com os outros. Pare de ter medo do Senhor. Acolha Deus na sua vida. Fala com Ele: Jesus, me dê a graça da conversão, que é a graça de me ver, a proposta de me olhar e a proposta de rever a minha vida para que eu possa caminhar na sua luz. Então, tem de piedade de mim. Me lava de todo pecado, me mostra aquilo que é bacana, me mostra aquilo que é digno de ser filho do Altíssimo. Me dá alegria de entender o que é ser filho de Deus. Nós não entendemos isso não. Alegria de falar: o que você é? Filho de Deus? Não, que espetáculo, já dança a partir de agora. Por quê? Porque você não sabe o pai que eu tenho. O pai que nós não temos dimensão desse pai. Então vamos viver essa alegria de saber que vamos participar de uma alegria eterna. Que vamos encontrar e viver eternamente. Nós não temos dimensão disso não. Essa é a alegria da nossa fé. Quando alguém perguntar assim: por que você é tão feliz? Você está muito rica? Fala: você é demais, minha filha, você não tem ideia. É mesmo, não é que você não conhece o meu pai. É o dono do mundo. Dono de tudo. Você está sabendo? Não, até de você mesmo. Você não está sabendo de nada, minha filha. É dono de todas as coisas. E Ele pode me dar tudo que eu quiser. E tudo que for bom para a minha vida. Porque nem tudo eu posso, mas nem tudo eu devo. Tudo pode, e nem tudo às vezes é bom para a nossa vida. Mas sabemos que Ele nos ama como ninguém. Só de você acordar de manhã e saber que você tem um Pai, um Deus que te criou e que te ama incondicionalmente, o que te aflige? A falta dessa consciência. Que o dia que tivermos, tudo muda na sua vida a partir desse olhar. Então o primeiro convite da Semana Santa, da Quaresma é: vamos olhar para nós? Vamos olhar a nossa vida? Vamos ver aonde a nossa vida não está revelando a dignidade do Pai que eu tenho. Onde não está revelando o filho ou a filha que eu sou. Porque eu sou filho e filho do Altíssimo. E a minha vida precisa revelar tudo isso. E eu preciso levar isso para a vida daquele que ainda não sabe disso. Mas não é levar com tristeza, com penúria, não é com alegria. A gente ri, chora, anda, mas anda, fala com Jesus, Jesus. A gente anda e anda, né, amigo? Vamos andando. O que a gente não pode é ficar sentado no caminho. Está difícil, o dia reza mais. Clama mais, grita mais, para com ele, faz só outra vez nessa situação. Vamos dar um jeitinho, amigo? Só pode o que eu não posso. Só pode mudar aquilo que eu não sou capaz. Mas eu creio e confio que o Senhor pode. Então vamos aprender a viver essa alegria, gente, de um Deus vivo. Esse é o cristianismo que está precisando de ser sacudido. Vamos tirar essa apatia de viver com um Deus morto, ou de um Deus que só foi lá. Não. Ele já ressuscitou. E a promessa dele foi: eis que estarei convosco todos até os confins da terra. Então, eis que estarei convosco todos os dias, sem dia santo, sem feriado, sem sábado, sem domingo. Ele está, nós é que estamos fora. Peça a Ele a graça do encontro, dentro de você mesmo, desse Deus que te ama. Vamos repensar a nossa vida, né? Vamos fechar os nossos olhos, vamos nos colocar diante do Altíssimo. Vamos pedir a Jesus a graça da primeira semana da Quaresma. Senhor Jesus Cristo, tende misericórdia de cada um de nós. Obrigado pela graça de estarmos reunidos na sua santíssima presença. Nos conceda, Senhor, a graça da conversão, a graça de poder nos olhar, de repensar a nossa vida, de rever tudo que a gente pensa, a forma como a gente age, a forma como a gente fala, se isso condiz com a vida, a dignidade de ser filho do Altíssimo. Nos conceda a graça de nos conhecermos. Nos dê a graça, Senhor, da conversão. Que assim seja. Amém. E a doutora Filó hoje nos fala daquela passagem que Jesus é conduzido para o deserto para ser tentado. É preciso lembrar a diferença de tentação e de provação. Quem tenta é Satanás. Deus nos prova. E a prova é para ver se a gente anda direitinho na vida. Aquela prova que de vez em quando a gente tem que passar para saber se nós entendemos aquilo que Ele tem nos ensinado. A intenção da tentação é nos jogar no chão. A intenção da prova é nos exaltar.
A intenção da prova é saber como que a gente anda. E a intenção da tentação é queda. Por isso que a gente, nesse momento, a doutora Filó nos convida a um momento interior. A ir para o deserto, o ir para o deserto é você entrar dentro de você e rever como você anda, como anda o seu coração. A palavra de ordem hoje é convertei-vos e crede no Evangelho. E a conversão, uma conversão genuína, tem que vir com alegria e com humildade. Se você anda um cristão cabisbaixo, triste, você ainda não se converteu. A conversão verdadeira traz junto com ela a alegria. O nosso Deus é o Deus da alegria. Jesus era alegre. Então hoje nós vamos rezar pedindo ao Senhor uma conversão verdadeira. Vamos rezar? Senhor, hoje nós estamos aqui e nós queremos entrar dentro do nosso coração e te pedimos, vem conosco. Entra. Coloca luz, Senhor, naqueles lugares escuros que eu não consigo ver, aonde precisa do teu amor, da tua luz, da tua alegria. Queremos converter a ti, Senhor, voltar o nosso coração para ti e sermos inteiramente teus. Fica conosco, Senhor. Amém?